Que alegria estar aqui na minha terra, fazendo o primeiro TED da minha vida. Quero partilhar um pouquinho com vocês como que a palavra solidariedade mudou a minha maneira de viver, de amar, de trabalhar, de ser quem eu sou. Como que a pergunta, o que te torna humano, traz para mim a reflexão de que eu faço essa pergunta para vocês. O que te torna humano? Para mim, é a consciência da impermanência. Nós estamos morrendo todos os dias. Estatisticamente, 60%, 70% de nós morreremos de uma morte anunciada. Como uma doença crônica, como o câncer, por exemplo. E a pergunta que sempre vai nos acompanhar é o que nos torna humanos. E se nós nos remetermos ao tempo e lembrarmos do homem da caverna que saía em busca de alimento para não morrer de fome, e que nem sempre era bem sucedida essa empreitada, qual era a meta do homem da caverna? Sobreviver. Qual é a meta do homem de hoje, do homem de 2023? Dar sentido à sua vida. E o que é ter sentido na vida? É ter uma família? É ter um trabalho? Não, gente. É quem eu escolho ser na fila do pão da solidariedade. É o quanto eu estou disposto a sair de mim para encontrar o outro. Para ter empatia, para entender que o outro é urgência, é agora, nas suas dores, nas suas alegrias. Porque é isso que traz sentido para estarmos aqui nessa vida tão finita, tão passageira e tão boa de ser. A minha família foi a minha maior inspiração para criar a Associação Presente. Eu chegava em casa, via os meus filhos com saúde, com alegria, com sonhos. Eu chegava no hospital e via crianças com um desafio tão grande de estarem vivas naquele dia, que no dia seguinte eu podia não estar encontrando algumas delas mais. Eu via nos hospitais pais com câncer, que quiçá sabiam o que câncer significaria e impactaria na vida deles. Mas pais que não tinham o que comer, onde ficar. E como esses pais voltariam para os seus filhos? Sabe, gente, um dos meus maiores desafios para entender esse movimento de sair de nós para encontrar o outro aconteceu quando eu tinha 30 anos de idade. Meu segundo filho tinha 11 meses. Tinha acabado de desmamá-lo. Fui para um congresso, fui ser tradutora de um congresso em Belo Horizonte. Na estrada eu tive um acidente gravíssimo, várias fraturas. Perdi meu nariz, uma cirurgia de horas, mais de 1 ano sem andar. A morfina como minha parceira por meses. Aquela dúvida se eu ia voltar a andar ou se não voltaria a andar. E Deus me deu a chance de estar inteira, não de novo, mas uma nova mulher, querendo ser grata a Deus pela oportunidade de estar viva, de poder acompanhar a minha família, os meus sonhos, os meus projetos, que não são meus, são dele. Porque quando Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. E assim a Associação Presente nasceu, fruto desse amor, desse cuidado. Essa foto foi tirada 7 dias depois da nossa primeira visita domiciliar, do nosso time de cuidados paliativos que atende gratuitamente a população de Montes Claros. Nós vamos nas casas. Na primeira quarta-feira, quando chegamos na casa de Eliane não queria conversa, Eliane tinha dor, Eliane não queria comunicação nenhuma. E eu disse para ela: se você fizer um dever de casa, eu vou fazer o meu. Eu te prometo que eu vou zerar sua dor física, mas você vai escrever sobre suas dores e suas alegrias.
E semana que vem, se você quiser, você me chama. Na semana seguinte, nós chegamos, ela era outra pessoa. Ela tinha conseguido alimentar, tinha conseguido dormir, escreveu sobre suas dores, sobre suas alegrias. E isso faz com que a gente entenda o que é sentido na vida. Existe uma filosofia, gente, no sul da África, de uma tribo africana chamada Zulu. Essa filosofia traduz muito o que nós não podemos esquecer nessa vida de tanta liquidez, nesse mundo atual, de que as coisas estão muito rasas e pouco profundas. Nós só somos quem somos, porque nós somos todos nós. Um antropólogo visitou essa comunidade Zulu e, chegando lá, ele observou por que uma população tão pobre, tão carente, eles eram tão felizes com tão pouco. E ao final ele resolveu fazer uma brincadeira, colocou crianças numa linha e colocou um cesto de doces na frente. E disse para essas crianças, quando eu disser já, vocês vão e quem chegar primeiro vai levar o cesto de doces. Quando ele disse já, as crianças deram as mãos juntas, correram juntas e pegaram o cesto juntas. O antropólogo perguntou a um dos meninos, que deu um passinho para trás para não chegar na frente dos outros, e disse, por que você não pegou o cesto? Ele olhou para o tio e falou, tio, Ubuntu, filosofia africana que diz, eu só sou quem sou, porque somos todos nós. Como eu posso ser feliz sozinha, tia? É isso, gente. Ubuntu para nós. Como podemos ser felizes sozinhos? Nós precisamos lembrar que nós nascemos para viver em bando. Porque quando eu me recuso a aceitar a presença do outro, a ajuda do outro que transforma a minha vida, eu recuso evoluir. E quando eu recuso a evolução, eu sofro e faço a humanidade sofrer. Porque nós somos seres plurais. Por isso que a oração universal do Pai Nosso é o Pai Nosso, o pão nosso. O reino é nosso. Perdoai os nossos pecados. Nós somos seres para a coletividade. E só é feliz, só convive bem, só vive bem quem convive bem. Enxergar o outro. A associação já beneficiou mais de 30 mil pessoas carentes com câncer. Nas ações de mutirão, de diagnóstico precoce, de acolhimento. E agora que inauguramos o primeiro Centro Hospital de Cuidados Paliativos de Minas Gerais. A história de Vanderlei é uma história que cura a humanidade. Vanderlei estava internado há vários dias com câncer gástrico avançado. A esposa para ganhar bebê. Com mais 2 filhos, ele dizia para mim, doutora, eu não vou conhecer a Esther. A Esther nasceu, recebeu alta 2 dias depois. Eu organizei uma surpresa no hospital para Vanderlei e pedi que viesse toda a família. E se a gente olhar a comunicação não verbal, ela fala tudo para a gente. Aqui vocês não vão conseguir ver, mas Vanderlei estava chorando quando encontrou a filha, que ele queria tanto conhecer o rostinho dela. Esther estava chegando, Vanderlei estava indo. Seu outro filho, reflexivo, pensando, e o outro filho conseguiu ser ponte, fazer uma ponte entre ele e o pai, onde uma lágrima também descia. A esposa feliz por esse encontro, o nosso toque, essa comunicação não verbal, dizendo que nós só somos quem somos, porque somos todos nós. No leito de morte, quando a gente consegue refletir sobre o perdão, sobre o convívio, sobre os encontros, os desencontros, aquilo que trouxe dor, aquilo que trouxe sentido, alegria, mas que serão certamente as nossas memórias. Salva
a nossa humanidade, o nosso ser humano. Porque se eu sou impermanente, eu preciso lembrar que, como disse Guimarães Rosa, quem elegeu a meta não pode recusar a travessia. Muitas vezes na travessia, o medo é maior que a coragem. Tudo bem. Nós não somos heróis e heroínas. Nós somos seres humanos. Nós não somos seres humanos. O sentido da nossa vida não passa por ter, por adquirir, por acumular. Passa pela essência de ser quem nós pretendemos ser. Porque nessa vida de passagem, gente, a consciência que a gente tem da morte, da impermanência, é que a gente não quer ser quem a gente não quer ser. A gente quer ser a vida real. Porque é ela que vai trazer o sentido, o propósito para as nossas vidas. Por causa da Associação Presente, eu tive o privilégio de ter uma audiência com o Papa Francisco, a quem eu tenho tanta admiração, me representa tanto, de olhar para o Papa, de tocar na mão do Papa, de pensar que um representante de Jesus aqui, eu pude ter o privilégio de falar para ele da Associação Presente e de pedir para ele uma bênção especial para um terreno que a gente tinha comprado, que era para construir o hospice que já existe hoje. E quando a gente pede essa bênção, a gente precisa lembrar que tudo aquilo que a gente entrega para o universo traz uma resposta. É impressionante como que o plano espiritual comunica com todos nós. Antes da audiência do Papa, eu não sabia o que falar para o Papa. Só me falaram que eu tinha 3 minutos. Mas 17 anos antes, quando eu abri a Associação Presente, querendo ser um lugar que pudesse ser abrigo, pudesse ser um chuveiro quentinho, uma comida digna para as pessoas que vinham tratar de câncer em Montes Claros. Eu cheguei para o padre Tiãozinho, a quem eu homenageei dando o nome da Associação Presente, que era meu orientador espiritual, meu amigo. Eu falei para ele: padre, eu estou com medo, eu sou tão pequenininha. Por onde eu começo? Ele pôs a mão no meu ombro e disse: Prícila, por você e por mim, porque tudo que é de Deus fica grande. Há 17 anos, antes do meu encontro com o Papa. Encontrei com o Papa, pedi a bênção, ele me deu. Um mês depois, atendendo os pacientes com câncer avançado gratuitamente na Associação Presente com o meu time, eu recebo um envelope que a secretária veio me entregar. Era um envelope timbrado da Itália. Quando eu abri, era uma carta do Papa Francisco. Um mês depois da minha audiência. E o que estava no corpo da carta? E essa carta nós fizemos um quadro e colocamos na sala de decisões na associação, quem quiser conhecer. No corpo da carta, ele escreve assim: e perguntaram à Madre Teresa de Calcutá, por onde começarmos? E ela disse: por você e por mim. Tudo que é pequeno se agiganta se é vontade de Deus. 17 anos depois, eu recebo a mesma ordem. O mesmo sentido, o mesmo propósito. Como não acreditar que o universo comunica conosco? É como se Deus falasse no seu coração: põe os pés no chão, porque eu vou abrir o mar. E porque a gente acredita que Deus quer e o homem faz, nós inauguramos o primeiro hospital de cuidados paliativos, de alívio profundo de sofrimento humano para as pessoas que estão morrendo, que estão na fronteira da vida. E nós demos o nome para essa moça, Jesuína Rosa Silva. Jesuína é aquela que espera por Jesus, que morreu aos 22 anos, depois de 3 anos conosco. E que horas antes dela partir, dela voltar para o colo de Deus, na máscara de alto fluxo, eu segurei na mão de um lado, a Jaque, nossa enfermeira anjo, do outro. E eu perguntei para ela: meu amor, você não quer voltar para sua casa? Ela tira a máscara e fala: doutora, aqui é a minha casa.
Foi aqui que eu conheci o amor. É aqui que eu quero voltar para Deus. Gente, quando o sofrimento encontra o amor, aí nasce a compaixão. Olha que lindo isso. Olha que profundo isso. Quando o amor encontra o sofrimento, aí nasce a compaixão. Nós somos seres compassivos. Nós nascemos com a essência de sermos cuidadores. E quando eu cuido de uma doença, eu posso perder, eu posso ganhar. Mas quando eu cuido de um ser humano, quando eu sou gente cuidando de gente, eu jamais perderei. Cuidar de gente, você sempre ganha. Nós resolvemos homenagear Jesuína com o 13º hóspice do Brasil, que é aqui em Montes Claros. Porque nós queremos que o mesmo cuidado que ela recebeu, de excelência, nós queremos que outros jesuínos e outras jesuínas também possam ter acesso a esse solo sagrado, a medicina do cuidado de excelência. Porque o que nos move é saber que eu cuido do próprio Jesus que habita em você. Em algum momento da nossa vida, alguém que a gente ama muito vai fazer parte da estatística do número de mortos. Essa foto foi tirada há 2 meses. Uma mão é minha e a outra é do meu pai. Meu pai chegou no hospital com um quadro de chikungunya e 3 dias depois ele voltou para Deus. No Natal do ano passado, numa madrugada, a gente estava todos descontraídos em família. E eu fiz uma pergunta de maneira muito sutil para ele e para minha mãe. Se vocês não estiverem aqui no Natal do ano que vem, fisicamente, como vocês gostariam que esse ritual da passagem acontecesse? Meu pai me disse: filha, eu não quero velório. Se eu vou ser sepultado, cremado, a sua mãe resolve. Eu só queria que Deus me desse o merecimento de que essa passagem fosse rápida, de que eu não ficasse tantos dias num leito em sofrimento. E Deus ouviu o desejo dele. E as 72 horas que eu fiquei com meu pai, eu me nutri do melhor amor e da melhor gratidão. A gratidão mais genuína que eu podia ter para o homem que me deu a vida. Eu pedi perdão para o meu pai antes de entubá-lo. Eu o perdoei. Disse para ele: pai, foi incrível ser sua filha. Se for a hora do senhor estar indo, que o senhor não tenha medo. Do mesmo jeito que o senhor está segurando na minha mão, segura na de Jesus. Se esse for o seu momento, tenho orgulho de olhar para trás e ver o legado que o senhor deixou de generosidade. Eu talvez não fui a filha que o senhor esperou que eu fosse, mas eu fui a filha que eu entendi que eu escolhia ser. Eu sei que o senhor tem orgulho de mim e que o senhor me ama do jeito que eu sou. E isso então, gente, traz para mim um convite para vocês. Vamos pegar os nossos olhos e olhar para dentro de nós. Vamos peregrinar pelos caminhos internos que às vezes a gente foge, porque às vezes a gente não gosta de encontrar o que a gente vai encontrar dentro da gente. Aí a gente, foge. E vamos fazer a seguinte pergunta para nós. Para quem nós nos levantamos todos os dias? O que nos move? Qual é o nosso legado de amor? Para mim, Prícila, solidariedade é amor em movimento. Muito obrigada.